sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos estudantes da Faculdade Unifil de Ourinhos, e esse projeto faz parte da disciplina Projeto Integrador 3, orientado pela professora Valdiza Maria. O tema que escolhemos abordar é as leis trabalhistas do Brasil, com o objetivo de esclarecer dúvidas jurídicas e compartilhar informações relevantes de forma simples, acessível e prática, aproximando o nosso público dos seus direitos e deveres no dia a dia. Para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo, contamos com a presença da doutora Gabriele Pilato. Ela é advogada com 3 anos de experiência e pós-graduada em processos de direitos. Fique com a gente e aproveite esse bate-papo cheio de informação e esclarecimento. Bem-vindo ao nosso podcast. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a lei trabalhista. Convidamos a advogada trabalhista a doutora Gabriele Pilato, formada na Faculdade Unimar de Maria em 2022, pós-graduada em processos de direitos pelo Grão Curso em 2025. Então ela atua na área há mais ou menos uns 3 anos. Doutora, fala um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente. Queria agradecer primeiramente as meninas pelo convite, é uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E sobre a minha trajetória, meu primeiro contato mesmo com o direito do trabalho começou na faculdade. Ali eu já vi que eu gostava da área, tinha facilidade, me identificava. E posteriormente, quando eu comecei a fazer estágio, comecei ali a pegar um processo ou outro, realmente vi que era o que eu gostava, que era o que eu queria. E aí hoje em dia eu atuo mesmo nessa área trabalhista, sou como se fosse uma chefe de departamento no escritório, só dessa parte trabalhista. Então se tornou meio que inevitável eu acabar me especializando mais nessa área. A senhora é uma inspiração pra gente, doutora, tão nova e com essa bagagem muito boa de conhecimento. Como hoje iremos falar um pouquinho sobre a lei trabalhista, o que a senhora acha das leis trabalhistas do Brasil? Olha, as leis trabalhistas no Brasil, elas são importantes para regular não só direitos como deveres também, Não só dos trabalhadores, mas também das empresas. A gente tem uma vasta gama de leis, de direitos e deveres, e com elas, já é tão difícil seguir tudo certinho a risco, então sem elas com certeza seria bem mais difícil. Fora do Brasil, assim, é diferente as leis daqui do Brasil? É bem diferente. É bem diferente? Bem diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o benefício de ter férias remuneradas, Lá fora não é tão comum isso. Geralmente, quem quer tirar férias tem que fazer uma reserva de dinheiro antes para tirar essa folga. Então, digamos que estamos na vantagem. A gente tem muita vantagem com as leis bem. trabalhistas. Ok. Pode fazer essa pergunta. Com as mudanças recentes na legislação, quais os aspectos você considera que mais impactaram a relação entre empregadores e empregados? Com certeza, aspectos econômicos e sociais, eles impactam muito nessa relação. A forma como era lidado há 50 anos atrás não é a mesma de hoje. Por exemplo, assim, vamos pegar o exemplo de comércio, empresas de consumo. Antigamente, a gente tinha ali um consumo muito mais linear durante o ano. Hoje em dia, principalmente por aspectos econômicos, muito variável. A gente tem esse consumo, esse comércio, muito mais em datas comemorativas do que em dias comuns. Isso também impacta muito nessa relação de emprego. Por quê? Em épocas comemorativas, a gente precisa ter mais mão de obra, a gente precisa de mais trabalhadores. Em outras épocas, não precisa tanto. Então, acaba impactando isso. Em contrapartida, a questão social, a gente sabe que o custo de vida no Brasil ele é muito alto. Então, é muito comum a gente ver as pessoas com mais de um emprego. Então, o que acontece? A pessoa tem um emprego ali regularizadinho, bonitinho, de carteira assinada, e acaba tendo um segundo emprego mais informal, que é o que a gente costuma chamar de bico. E acaba casando essa necessidade do comércio, das empresas, de ter esses funcionários em períodos específicos, em datas específicas, com essas pessoas que precisam ali fazer uma renda extra. Então, hoje, a tendência que a gente vê crescendo muito é esse trabalho mais informal, comparado antigamente com o trabalho mais formalizado. Então, é esse aspecto mais econômico e social que acaba impactando mais. Certo. E quais são os conselhos que você daria para quem está começando no mercado de trabalho e quer se proteger legalmente, evitando alguns problemas trabalhistas? Primeiramente, assim, mais importante de tudo, exigir registro na carteira de trabalho desde o primeiro dia. Porque futuramente, se a pessoa precisar comprovar que ela tem experiência na função, que ela trabalhou ali na empresa, se ela não tiver esse registro em carteira, vai ser muito mais difícil depois e com certeza vai ser muito mais dor de cabeça, A gente vê muitas pessoas sem registro, trabalham muito tempo sem registro. Principalmente, algumas pessoas trabalham 3 meses e depois são registradas, Contra a lei. Isso é completamente irregular. Irregular. É muito comum, acontecer isso da pessoa pegar e falar, tipo, não, você vai ficar aqui no período de experiência, a gente vai não te contratar, se você passa, a gente te contrata. Só que, por lei, já existe esse período de experiência que deve ser contado na carteira, que o período máximo é 90 dias,
Mas mesmo no período de experiência, isso deve estar ali na carteira. Se eu não tiver na carteira e eu passar os meus 3 meses de experiência e eu não ser contratada, eu posso processar. Pode. Aí você tem que entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa, requerendo aquele reconhecimento do vínculo. Porque mesmo que seja no período de experiência, você tem direitos, né? Depósito de FGTS, recolhimento de INSS, 13º, férias, mesmo que seja desse pouco período. Então, se a empresa não te registra, você não tem a garantia que ela vai te pagar. Pode acontecer da empresa pagar ali por fora, mas mesmo assim é interessante a pessoa ter esse registro em carteira, porque é uma experiência que ela teve. Bacana. E, na sua visão, quais são os principais direitos trabalhistas que todo empregado deveria conhecer, mas muitas vezes não conhece? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem muitos direitos trabalhistas, né? E tem alguns que acabam ficando um pouco mais esquecidos. Eu acho que tem 2, assim, que são legais de saber, que às vezes as pessoas não sabem mais, não sabem tanto, que é com relação a acidente de trabalho e intervalo interjornada. Quanto ao acidente de trabalho, quando uma pessoa ela sofre um acidente de trabalho na empresa, é um acidente de trabalho no geral. Se ela ficar afastada por mais de 15 dias, ela adquire estabilidade por 12 meses. Então, nesse caso, a empresa não pode mandar a pessoa embora nesse período de 12 meses. E acidente de trabalho pode ser o quê? Acidente típico, que é os acidentes mesmo, né? Uma queda, corte, fratura. Doença ocupacional, que pode ser um problema de coluna, depressão por conta do trabalho. É um pouquinho mais difícil de ser comprovado, mas também enquadra como acidente de trabalho. E também acidente de trajeto, que é o acidente, né, de trânsito da casa para o trabalho, do trabalho para casa, que também enquadra como um acidente de trabalho. E o intervalo interjornada, que a lei ela determina que entre o fim de um dia de trabalho e o começo de outro, tem que ter um intervalo de no mínimo 11 horas consecutivas de descanso. Se esse intervalo lhe for desrespeitado, você tem que voltar para a empresa antes, esse intervalo que você deixou de descansar, ele deve ser pago como hora extra, condicional de 50%. Olha, que bacana, isso não sabia não. E qual o papel hoje da CLT no processo de contratação e a gestão dos empregados no Brasil? E como ele protege os direitos dos trabalhadores? O papel da CLT no processo de contratação, ele é muito importante para realmente garantir que esses direitos eles sejam cumpridos desde o começo. Né? Ali, garantir que a vaga que está sendo ofertada, ela não tenha distinção de sexo, que seja cumprido, né? A jornada mínima que a CLT estabelece, que seja garantido um salário mínimo legal, que tenha realmente esse registro em carteira. Então, esse processo de seleção, né, do recursos humanos, ele é muito importante para garantir tanto que o direito do funcionário ele seja cumprido, mas também para resguardar a empresa de futuras reclamações trabalhistas contra ela por esse desrespeito, porque querendo ou não, o RH ele tem, né, um grande peso nisso para que isso seja cumprido. Sim. Então é isso, pessoal. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Muito sucesso aí na sua jornada, que você continue brilhando grandemente aí. Obrigada, meninas. Agradeço mais uma vez pelo convite e desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigada.